E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala do episódio 10 de Number 24, que tá entrando em reta final e dá pra perceber muito disso por esse episódio. Porque ele tem um clima muito de despedida e de meio que fechar ciclos, acertar alguns problemas. Coisas que a gente viu serem levantadas ao longo do anime, eles começam a querer fechar agora e mostrar pra gente alguns dos problemas e dilemas que envolvem os grupos, os times. Nesse episódio, as partes mais dramáticas, elas estão divididas entre classes. A gente vai ter alguns momentos entre os alunos do quarto ano, entre os alunos do segundo ano, entre os alunos do primeiro ano, mas basicamente o foco desse episódio são os alunos do quarto ano, que estão prestes a acabar, né, estão prestes a terminar a faculdade, a universidade, e então eles têm que decidir que rumo vão tomar da vida, e os alunos do primeiro ano, que eles estão começando a assumir posições mais importantes, né? E tudo isso começou lá no último episódio com aquela conversa entre o capitão e o vice-capitão, né? Sobre o que fazer depois da universidade. E também com o Kotori treinando porque ele vai ter que assumir o lugar do Takumi e ele estava muito preocupado com isso. No começo do episódio a gente vê os alunos do quarto ano e o Fuga. Eles estavam passeando, eles estavam fazendo compras e o Fuga acaba falando como ele tá preocupado com esse fato de ser o possível último jogo dos quartanistas e ele sente que cometeu muitas falhas no último jogo. Só que os meninos acalmam ele, dizendo que não é bem assim, que o rugby ele é um trabalho em equipe e que essa sensação tem que ser vista de outra forma. É o Ren que fala isso, né? O cara que só fala dos músculos dele. O Ren fala como é bom essa sensação de superação durante o rugby, de vencer os obstáculos, né, de vencer uma partida e tu vê essa sensação crescendo dentro de ti, e que é sobre isso que jogar rugby é, e que tem que esquecer um pouco essa ideia, essas frustrações. Elas existem, mas tu tem que ver que quando tu supera elas, esse sentimento é muito mais importante. Isso ajuda bastante o menino, que se sente muito mais aliviado e muito mais determinado a ajudar a ganhar o último jogo, porque se eles não ganharem o próximo jogo, os quartanistas não vão poder participar do nacional. Quando o Fuga sai, eles ainda falam sobre os planos deles para depois que terminarem a universidade, a viagem de férias deles e tudo mais. E eles estão, alguns deles estão meio inseguros quanto a isso, quanto ao futuro que eles vão tomar dali pra frente. Enquanto isso, no trem, voltando de Oita, né, como a gente viu no final do último episódio, o Madoka e o Kazukata, eles encontram com os meninos, né, e daí a gente tem alguns momentos interessantes onde o Madoka, ele provoca o Sei, principalmente implicando com o Natsuza. Ele acaba implicando com o Sei, né, e também fazendo alguns comentários sobre o chute dele a gol. E já o Kazukata, ele vai importunar o Ibuki, como ele sempre faz, porque ele tem um ódio imenso do Ibuki, que a gente descobre nesse episódio o porquê. E também a gente vai ver que a relação dele com o Taylor também não é lá muito boa. O Ibuki, ele fica o tempo inteiro tentando amenizar essa situação que parece ser bastante problemática. O Madoka e o Kazukata, eles sentam com os capitães do time e eles têm uma conversa sobre o futuro que eles vão tomar, quando o Madoka conta que ele não pretende se tornar um jogador profissional, que ele pretende largar o rugby depois que acabar a universidade. Ele pergunta ainda por que o Ikuto tá pensando a mesma coisa, e ele pergunta se o Ikuto sente que chegou a um muro, porque é justamente o que o Ikuto falou pra gente antes, né, que ele sente que ele chegou no limite, que ele não consegue ir mais de onde ele tá, ele não consegue progredir dali pra frente. É assim que ele se sente e por isso ele não quer continuar no rugby. O Madoka, ele não se sente assim, ele é considerado um gênio do rugby, só que ele explica que ele jogou rugby esse tempo inteiro e que ele aprendeu muito com isso. No rugby, os jogadores trabalham para a equipe trabalha para os jogadores, cada um tem sua posição, cada jogada tem uma estratégia específica, e ele considera que tudo isso que ele aprendeu jogando rugby pode ser muito bem aproveitado dentro do mundo dos negócios, e ele acredita que tirar proveito disso pode fazer ele um bom profissional. Mas que, diferente do Kazukata, né, do amigo dele, ele não tem mais essa gana gigantesca por continuar jogando rugby, e ele acredita que por mais que ele seja considerado um gênio do esporte, ele não ia conseguir progredir muito mais dali pra frente, ia chegar um momento onde ele se sentiria estagnado. O Ibuki se afasta e fica sozinho com o Madoka e com o Kazutaka, e ele então vai
vai fazer uma proposta pro Kazutaka. Eles têm o próximo jogo contra eles, né, a Universidade de Shueisha contra a Kouhuin, e o Ibuki faz uma proposta. Ele diz que se eles ganharem esse jogo, o Kazutaka tem que perdoar ele. Ele vai falar então que o Kazutaka tem que perdoar ele por não ter ido com eles pra Kouhuin. Então aparentemente o Ibuki, ele tinha prometido que iria pra mesma universidade dos meninos. Ele diz que não tinha como, que ele não conseguiu, depois ele explica melhor isso pra gente, mas que por problemas maiores com a família dele ele não pôde. O Kazutaka ainda fala pra ele que ele tá sempre fazendo isso, né, sempre dizendo que por algum motivo ele não conseguiu. Ele tá sempre dando um motivo, uma desculpa pra não ter conseguido as coisas. Eles acabam meio que unilateralmente, né, mais o Ibuki do que o Kazutaka também, eles acabam meio que fechando esse acordo. E quando o Ibuki fica sozinho com o Madoka, então o Madoka pergunta por que ele fez isso, por que ele veio provocar o Kazutaka, e o Ibuki diz que não é verdade, que ele tem esses sentimentos sinceros de querer acertar as coisas. Ele tinha pensado em simplesmente desistir deles, de fazer as pazes, né, cada um pro seu lado, só que ele não quer desistir, e que ele veio de forma sincera propor isso. Ele veio de forma sincera querer se acertar com os meninos, e ainda indica o Madoka dizendo por que ele então foi provocar o Sei. O Madoka diz que ele também quer de verdade fazer as pazes, né, e ficar bem com o Natsuza e com o Sei, só que é óbvio que não parece, aquilo parece que foi um total deboche, mas ele diz que os sentimentos dele são verdadeiros. A gente vai ver o Natsuza criticando a forma que o Kotori tá treinando, né. O Kotori, ele tá treinando muito investida, o ataque direto dele, e o Natsuza diz que tá errado, porque o corpo dele é muito pequeno e frágil, ele devia focar no passe. Isso deixa ele super irritado e ele acaba se afastando. E a gente vai ver então todos os meninos do primeiro ano, Yayoi, o Fuga, o Kotori e o Yu juntos, né. O Kotori tá extremamente irritado e Yasunari, também do primeiro ano, chega. E ele diz que ele sabe como ele se sente, porque ele também se sentia assim em relação ao Natsuza. Porque dói escutar a verdade. Dói ouvir o Natsuza falando diretamente sobre os complexos que eles têm e que eles querem superar. O Kotori acaba concordando, vendo que é esse o real problema. Ele sabe que ele tem um corpo pequeno, que não é tão fácil simplesmente jogar na força bruta, só que isso é um dos grandes problemas, um dos maiores complexos dele, e o Natsuza mostrou isso pra ele, que dói ver que o Natsuza tá falando a verdade pra eles. E o Kotori diz que ele quer mostrar pra todos que ele pode ser um bom jogador, que não importa o tamanho do corpo dele, que ele pode ser muito forte, e quer mostrar pra eles que ele pode fazer isso, que ele pode ganhar. E nesse momento parece que existe uma união entre o Yasunari e o Kotori, porque os dois têm algo muito semelhante que eles viveram e que eles estão superando agora. Isso muda completamente o clima no vestiário, porque todos os meninos do primeiro ano parecem ser acolhidos por essa força de vontade que o Kotori demonstra, e o clima fica muito mais leve. Inclusive o Yayoi, ele propõe que eles saiam todos pra comer junto, porque os meninos do primeiro ano nunca conseguiram fazer isso, já que o Kotori e o Yasunari estavam sempre brigados, então eles nunca conseguiram combinar de saírem todos juntos. Ainda a gente vê que esse clima que fica bom entre os meninos acaba fazendo uma confusão, onde todos eles acabam meio que quase chamando o Kotori pelo primeiro nome, por mais que ele não goste, vai deixando ele irritado, só que é um clima muito mais leve e divertido que se criou entre os alunos do primeiro ano, e é uma coisa que eles querem preservar, porque os meninos do quarto ano, eles estão prestes a sair. Se os novatos não estiverem com um vínculo bom, não estiverem preparados para trabalharem juntos, isso vai ser um grande problema pro time. Em uma sala, os alunos do quarto ano estão reunidos, né, porque o Gakuto e Ikuto compraram vários chaveiros como os que o Ibuki tinha para dar de presente pros jogadores. E lá eles começam a lembrar algumas coisas quando eles entraram pra universidade, quando começaram a jogar, alguns momentos que eles passaram, situações, e eles começam a lembrar e se divertir com isso. Até que o Gakuto, o capitão, ele pede um momento porque ele escreveu uma carta e ele lê essa carta pros meninos. Na carta ele fala sobre a possibilidade de ser o último jogo deles e sobre o fato do Ikuto ter dito que ele é o melhor capitão que ele já viu, só que ele não concorda porque ele nunca prestou muita atenção aos detalhes e nunca foi muito bom com as palavras, e ele sempre acabou deixando isso pro Ikuto. Isso é uma coisa muito clara na personalidade do Gakuto que a gente vê assistindo ao anime, porque ele é sempre muito quieto, e quem se envolve diretamente com as coisas do time e acaba tentando resolver os problemas é sempre o Ikuto. Ele fala ainda que ele quer garantir essa vitória de amanhã, porque senão ele realmente vai se sentir como o pior dos capitães. Se eles não ganharem a partida de amanhã, né, que
seria a última partida para os alunos do quarto ano, caso eles percam, ele vai se sentir o pior capitão que já teve. Então o que parecia ser um clima de despedida, né, como se eles já tivessem perdido a partida, torna um clima muito mais leve, onde os meninos começam a se divertir novamente. Eles falam sobre a viagem deles, que já estão até com as passagens compradas para viagem de último ano, né, a viagem de férias deles, e eles começam a lembrar agora sobre os outros quererem ser capitão. Os outros meninos já quiseram ser capitão do time também. Eles começam a rir, lembrar um pouco sobre os motivos que levavam eles a isso. Na casa do Ibuki, os meninos estão jantando juntos e a gente tem um clima muito gostoso. Inclusive, o melhor momento pra mim é quando o Natsuza, ele critica a personalidade da Mikan, que é uma gatinha do Ibuki, né, que parece ser muito agressiva, e o Ibuki diz que as criaturas com personalidades parecidas tendem a colidir. Isso é um ataque direto ao Natsuza, que é simplesmente muito divertido. Eles continuam jantando juntos e o Yasunari finalmente pergunta por qual é o problema que o Ibuki tem com o Kazutaka. O Natsuza usa uma figura de linguagem super ruim de compreender pra falar, só que o Ibuki explica que quando ele se formou, ele tinha meio que prometido, combinado de ir pra Koh-Ruin pra jogar com o Kazutaka. Só que ele acabou indo pra outra universidade porque a família dele, principalmente os irmãos, quando ele foi fazer a matrícula, impediram ele de fazer e ele acabou indo para outra universidade. O Sei ainda fala que entende a situação, entende o Kazutaka, né? Porque se, por exemplo, ele e o Natsuza tivessem feito uma promessa durante tanto tempo e ele chegasse no momento e não cumprisse, ele também acredita que só ficar bravo, só ficar irritado com ele não seria o bastante. O Ibuki se defende dizendo que ele nem teve a oportunidade de falar com o rapaz, mas a gente vê como a família do Ibuki interferiu tanto e acabou causando tanto problemas pra ele, e que por isso o Natsuza parece se irritar tanto com eles. O Natsuza pergunta sobre Kotori e os outros meninos do primeiro ano, e o Yu, ele fica super desconfortável de falar da situação, né? O Yasunari sabe também, porque o Yu fica tentando desconversar, dizendo que eles estão juntos e que ele não queria... Ele não consegue nem dizer, ele fica só se gaguejando. O Natsuza então acredita, né, que o Kotori passou a detestar ele depois do que ele falou. O Yasunari não vai falar isso, mas ele sabe que é verdade. E o Yu então fala que o Kotori quer tanto provar que eles estão errados, que ele pode realmente vencer, que ele pode se provar, ele quer mostrar pra eles que ele é capaz, que os três estão juntos agora analisando vídeos da Koh-Ruin, né, da universidade que eles vão enfrentar, e que por isso eles acabaram não vindo. Então o Natsuza diz que ele vai fritar a próxima rodada de comida, ele vai preparar a próxima rodada de comida, porque assim vai dar tempo de esfriar e o Yu pode levar pros meninos. Isso mostra muito da personalidade do Natsuza, como, tipo, ele tem esse jeito, né, esse jeito asqueroso de falar com as pessoas, esse jeito arrogante e provocativo, só que na real ele tem um coração muito bom. Ele sabe que ele não falou por mal, ele falou as verdades pro menino, e agora ele vai preparar, porque a forma dele de incentivar eles a continuarem se dedicando, a continuarem lutando por isso. Então quando o encerramento começa, a gente vê uma sequência de quadros dos meninos se preparando, treinando, meditando, assistindo vídeos, inclusive o Takubi na fisioterapia, né, se recuperando. Então a gente vê que o Number 24 entrou nesse clima de despedida, nesse clima de última partida, o que é uma pena, porque pra mim é um anime muito bom, mas ele tá entrando nessa reta final. Inclusive eu preciso avisar vocês que os vídeos de Number 24 vão atrasar, porque o anime vai atrasar. Por causa dessa situação toda com o coronavírus, eles acabaram atrasando a produção do anime, então os próximos episódios vão vir só pra abril. Eles já têm data, o episódio 11 deve sair no dia 8 de abril e o episódio 12 no dia 15. Assim que os episódios saírem, a gente volta a fazer as reviews aqui no canal pra finalizar, mas já fiquem cientes de que eles vão atrasar. Então não estranhem se vocês simplesmente não virem episódios de Number 24 na próxima semana. Como eu falei, esse episódio ele mostra muito do anime entrando na sua reta final, quando a gente vê os meninos meio que resolvendo seus maiores problemas como um grupo, né, principalmente pelas classes, o quarto ano, o primeiro ano. A gente vê essas situações, a gente vê os meninos do quarto ano finalmente tendo essa conversa sobre eles estarem chegando à sua possível última partida ou às suas últimas partidas, e a dedicação deles em lidar com isso. Eu espero de verdade que eles ganhem a partida e que a gente tenha uma segunda temporada de Number 24 onde os meninos participem da nacional ou alguma coisa do gênero. Pode ser que isso não aconteça, mas tem muitos personagens, então
então tem muitas coisas que eles poderiam aproveitar e desenvolver aqui se eles quiserem fazer isso. Mesmo que de uma forma geral, diferente de animes como Haikyuu, não gira a coisa tanto em cima das partidas, né? Não é tão em cima do esporte. Existe um drama ao redor disso tudo, que é onde é construída toda a história de Number 24. Então tem que ver se eles teriam como aproveitar isso, mas é bem triste saber que a gente tá entrando em reta final, porque é um dos animes que eu mais gostei, é um dos animes de esporte que eu mais gostei até agora, principalmente pela forma como eles desenvolvem o protagonista, né, o Natsuza, como eles inseriram ele na história, qual é a história dele, o plot todo, e como eles aproveitam disso para desenvolver os dramas ao redor dele, os dramas dos outros personagens. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando dos episódios, o que você achou desse episódio e quais as suas expectativas para a sequência de Number 24, né? A gente vai ter aí uma pequena pausa, aproveita para rever o que já passou, para você estar por dentro de tudo quando os últimos episódios aparecerem. Se gostou do vídeo, deixa o like porque ajuda bastante o meu vídeo a ser divulgado, ajuda o canal a crescer. Se inscreve se é novo por aqui, ativa o sininho para receber todos os meus próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!